Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que Deus, na sua soberania, dispõe para o mundo. Deus é Deus, continua sendo Deus, mas o mundo se desligou de Deus em Adão e Eva por causa do pecado. O mundo se desligou de Deus em Adão e Eva por causa do pecado. Hoje a realidade é essa, Deus de um lado, o mundo de outro. E o Senhor diz, 1 João 2, 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que procede do mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência, todas as concupiscências, tudo isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. É uma decisão que o cristão tem que tomar logo cedo. Mas, infelizmente, as igrejas dificultam o cristão tomar essa decisão. Porque as igrejas, a maioria, oferece uma ideia de que você frequentando a igreja, sua vida vai melhorar devagarzinho. Basta frequentar a igreja para a sua vida melhorar, ouvindo pregação, tendo contato com outras pessoas. Veja bem, contato não é comunhão. Quando pessoas são crentes só assistir reunião, e a maioria dos crentes é assim, então isso é contato que elas têm umas com as outras, mas não é comunhão, não tem vida em comum, não tem compromisso de estar junto. Contato não é comunhão. Guarde isso e nunca se esqueça, contato não é comunhão. A maioria dos crentes tem contato rapidinho com os outros nas reuniões das igrejas, mas não tem comunhão. Então, isso aí é condenação da parte de Deus. Mas eu quero focalizar esse aspecto. O mundo está sendo tolerado dentro das igrejas, porque a ideia que passa, que não é bíblica, é de que basta ir para a igreja, ir frequentando a igreja e a sua vida vai melhorar devagarzinho, porque Deus vai atuar. Não, não e não. Nem dentro das igrejas Deus atua na vida daquele que não quer. Tem que haver uma decisão clara, explícita. Eu quero deixar o mundo. O Senhor diz isso claro. É preciso tomar a decisão explícita. Senhor, eu quero deixar o mundo, me ajude. Então Deus vai ajudar. Deus só opera na vida daquele que quer. E nós aprendemos isso. E tem que haver uma decisão radical de deixar o mundo. O Senhor diz, deixem o mundo, eu vou receber vocês como filhos e filhas. Mas vocês não deixarem o mundo, não serão meus. Infiéis, adúlteros e adúlteras espiritualmente, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo ou tolerar o mundo já se tornou inimigo de Deus. Quantos crentes nas igrejas são inimigos de Deus? Por isso a gente tem que preservar os novos desse ambiente contaminante das igrejas, contaminado pela mistura com o mundo. Mas eu quero focalizar a soberania de Deus no mundo. Deus é soberano sobre todo o universo. Então há um episódio acontecido aqui na história, que é relatado no livro de Reis, também no livro de Crônicas, mas eu quero fazer referência a ele no livro de Isaías, porque Isaías era um profeta na época do rei Ezequias, que presenciou tudo aquilo, trouxe da parte de Deus palavras que animaram e fortaleceram a fé do rei Ezequias, que passou para os seus súditos, porque ele era um líder inconteste,
o povo confiava no líder, muito bom, líder que sofre com o povo, que vai à frente, o povo acredita, ele chama, ele convoca, os outros vão atrás, os discípulos seguem. O verdadeiro pastor que dá vida pelas ovelhas vai à frente, as ovelhas o seguem. Mas o pastor que se acomoda, que vai cuidar da vida dele, vai cuidar das coisas dele, da saúde dele, do dinheiro dele, da casa dele, como as ovelhas vão seguir um pastor que está cuidando só das coisas dele? As ovelhas querem um pastor que dê a vida pelas ovelhas e seguem. E o Ezequias foi assim, e arriscou a vida dele resistindo ao inimigo assírio. A Assíria era o grande império que vinha descendo para o sul, conquistando tudo. Tomou o reino do norte, destruiu a cidade de Samaria, matou a maior parte, levou os restantes como cativos para distribuir por outras terras e veio descendo. E em 722 a.C. destruiu Samaria. Quando chega lá pelos 700 e alguma coisa, 701, já estava cercando Jerusalém, tomou todas as cidades de Judá, só faltava derrubar a capital. E o rei Ezequias viu que não tinha força para resistir, mas arriscou a sua vida confiando no Senhor e se deixou cercar, esperando Deus agir. Então, o Senhor mandou no capítulo 37 de Isaías uma resposta através do profeta Isaías. E essa palavra disse o seguinte: olha, meu servo Ezequias, o que você me pediu, eu estou atendendo. Eu vou agir contra os assírios que estão cercando vocês. E eu digo para eles, eu vou zombar deles. Vocês, assírios, não sabem que eu já há muito tempo dispus estas coisas, desde os dias remotos eu tinha planejado, e agora eu o faço executar. E fui eu, o Senhor, que quis que tu, Assíria, reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Eu quero focalizar isso. E o Senhor continua nessa carta confortando o rei Ezequias e o povo e dizendo o que faria. Eu vou dar livramento, vocês vão se recuperar, vão se restabelecer na terra, mas o rei da Assíria voltará envergonhado por onde ele veio, pelo mesmo caminho porque ele veio, ele voltará. E eu, o Senhor, defenderei essa cidade para livrar. Eu, o Senhor, defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim e do meu servo Davi. Essa cidade de Jerusalém foi consagrada a Deus pelo rei Davi. Então eu defenderei essa cidade por amor de mim, do Senhor e do meu servo Davi. Então, aconteceu numa noite, um anjo do Senhor foi lá no arraial dos assírios e feriu de uma vez só 185 mil soldados da elite, e o restante, envergonhado, não teve mais condições de prosseguir. O rei Senaqueribe voltou envergonhado, retirando-se dali de Jerusalém, e lá, algum tempo depois, na sua terra, ele morreu assassinado. Esse grande livramento aconteceu porque Ezequias clamou ao Senhor. É o que Deus nos ensina, que cada um de nós deve clamar por livramento nas situações mais difíceis, esperando em Deus milagres. O cristão tem que viver esperando milagres de Deus. Mas eu quero focalizar, para encerrar essa meditação, o versículo 26, o Senhor diz: o rei da Síria, eu dispus essas coisas há muito tempo e agora estou fazendo tudo acontecer. Fui eu que quis que você se engrandecesse e reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas de muitas nações.
Eu dispus isto. Como Deus dispõe alguma coisa para aquele que não é dele? O rei da Síria, no caso, na época, o Senaqueribe, não era de Deus. Como Deus vai dirigir o exército assírio se o exército assírio não era povo de Deus? Será que Deus se intromete naquilo que não é dele? Vamos entender essa questão de soberania. Jesus é Senhor somente na sua igreja, mas Deus é soberano sobre todo o universo. Então, na soberania de Deus, ele dispôs as circunstâncias para que o rei da Assíria entrasse ali e caísse naquela armadilha que Deus tinha preparado. Na verdade, Deus preparou todas as circunstâncias para o rei da Assíria tentar apressar a tomada de Jerusalém, humilhando os moradores. Enquanto estava nisso, Deus não agiu. Mas chegou um ponto em que, para envergonhar mais ainda o povo de Jerusalém e o rei Ezequias, o Senaqueribe da Assíria diz: vocês estão confiando em quem? Vocês são nada, não têm condições de resistir a nada. Por que vocês estão se deixando cercar? Se rendam logo depressa para facilitar a situação para vocês, para que eu não fique com mais raiva e destrua vocês. Se rendam logo, logo que puderem, se rendam logo. Enquanto ele está falando isso, também Deus está permitindo, pelo livre-arbítrio. A boca fala o que a pessoa quer, que o coração está cheio. Mas aí, para apressar mais ainda, ele começou a falar contra Deus, blasfemou de Deus. Quem é o Deus que vai livrar vocês? Ah, pronto, aí mexeu com o Senhor. Você está entendendo? Enquanto ele está acusando os judeus, humilhando o rei, falando um monte de coisa para amedrontar, ele está no direito. O diabo tem esse direito. 1 Pedro 5,8, o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar, bramando como leão. É o que ele faz, porque tem a permissão de Deus para fazer. E Deus não vai punir agora o diabo por fazer isto, porque ele é diabo, foi feito para isto. Está entendendo? O diabo pode nos cercar gritando, berrando como se fosse leão, acusando, ameaçando para botar medo. Isso é direito dele. Foi o que ele fez em Jerusalém. Mas aí ele partiu para um passo a mais, provocou Deus e disse: vocês estão aí cercados, orando, quem é que vai atender? Vocês pensam que esse Deus de vocês vai fazer alguma coisa? Bom, aí mexeu com Deus. E Deus esteve no direito de agir. E agiu, mandou um anjo. Veja se você entende. Deus não está interferindo aí. Por que Deus não mete o malho lá na Rússia? Por que Deus não acaba com aquela China? Por que Deus não destrói aquele Irã? E por aí vai. Coreia do Norte, que persegue muito os cristãos. Deus respeita as autoridades de cada país, Deus respeita o livre-arbítrio de cada pessoa, mas Deus só se mete quando a pessoa se mete com Deus. E foi o caso, o rei da Assíria, o Senaqueribe, se meteu com Deus, provocou a Deus, então deu a Deus o direito de agir. Deus como que preparou uma armadilha para o rei da Assíria cair. Qual é o rei que vê facilidade em tomar um outro povo e não faz isso? Israel está lá tomando, destruindo muito da Síria, do Irã, do Hezbollah, no Líbano, porque viu facilidade, teve apoio para isto. O cachorro, quando vê alguma coisa, um osso, uma carne na frente, você vai explicar para o cachorro que não é para comer? Não tem jeito. O instinto do cachorro leva a atacar aquele osso, aquele pedaço de carne. Pois é, Deus como que
prepara assim um pedaço de carne, o osso na frente do cachorro, é a maneira de Deus agir sem ferir o livre-arbítrio. Deus não obrigou o Senaqueribe a atacar Jerusalém. Deus apenas mostrou facilidade. O Senaqueribe viu, poxa, está tudo fácil para mim, eu não tenho nem como resistir, eu vou atacar Jerusalém. E ao atacar Jerusalém, provocou Deus, e deu a Deus o direito de se defender. Maneiras de Deus agir na sua soberania sem ferir o livre-arbítrio das pessoas. O diabo, se puder, entra e destrói, mata e rouba quem ele quer. Mas Deus não faz isto. Deus respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. Deus só atua numa pessoa quando ela provoca a Deus. Procure entender isto. O caso é muito interessante para nos ensinar como Deus, na sua soberania, dirige as coisas. Por que Deus não entra lá em Israel e sai conquistando todos os países da vizinhança? Deus respeita o livre-arbítrio e as decisões de cada pessoa, de cada povo, de suas autoridades. Na soberania, Deus dispõe as circunstâncias para que, espontaneamente, pelo livre-arbítrio, as pessoas façam aquilo que a sua índole leva a fazer. Por exemplo, provocar a Deus, ou cometer adultérios, ou cometer assassinatos e coisa desse tipo. Deus não leva ninguém a assassinar o outro. Deus não leva ninguém a cometer adultério, mas Deus permite que uma armadilha faça alguém que já tem o adultério no coração a cair naquele adultério. Deus permite, porque a pessoa está precisando passar por aquela situação. Na soberania, Deus está dirigindo os acontecimentos do mundo sem ferir o livre-arbítrio das pessoas. Você entende isso? Dê glória a Deus, meu irmão, minha irmã.